Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tabu, tratando assuntos de forma bíblica e usual. Esse é o nosso segundo vídeo e nós vamos responder as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. Nós convidamos o pastor Samuel para responder as perguntas que vocês mandaram. Para você poder mandar uma pergunta para cá, não deixe de seguir o nosso Instagram e acompanhar as nossas postagens, que lá nós vamos estar abrindo a nossa caixinha de perguntas para você poder mandar uma pergunta para ser respondida em vídeo. Sou o reverendo Samuel, sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Mossoró e hoje eu estou com um desafio grande aí de responder umas perguntas aí que colocaram no Instagram, então não deixe de acompanhar lá. Primeira pergunta, músico cristão pode tocar em bandas de música secular? Então a gente tem muito essa dicotomia, né? Sagrado, profano, música secular, música não secular, música cristã, música não cristã. A grande questão é que a discussão não passa nem por isso, passa pelo fato de que tipo de banda vai tocar, que tipo de música vai tocar, qual o propósito com o público-alvo. O cara vai tocar numa banda que vai estimular as pessoas à sexualização, à sexualidade, a beber, a trair, a cometer adultério. Então tudo isso precisa ser pensado e pesado antes de tomar uma decisão como essa. Não é o fato de tocar numa banda o problema. Você vai ter, por exemplo, pessoas que tocam em orquestras, em sinfônicas, em bandas instrumentais, ou até bandas que existem pessoas cantando, e o problema não é esse em si. É o que ele vai fazer através daquele ofício, daquilo que ele está fazendo. Então, a pergunta deveria ser outra, né? Eu consigo tocar numa banda secular e glorificar a Deus? Se você, ao fazer isso, vai glorificar a Deus de alguma forma, e aí não pode relativizar isso, tem que realmente ir às escrituras, talvez seja até possível. Normalmente, a maioria das bandas, principalmente hoje em dia, são de músicas que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus. Mas é uma banda instrumental, uma banda que não tem letra, ou são músicas clássicas, ou uma sinfônica, orquestra, você vai ver que acaba que você vai ter que aprofundar ainda mais o debate. Então, é possível um crente tocar numa banda fora da igreja, mas é muito difícil, nem sempre termina bem. A segunda pergunta sobre o jejum, como proceder? Quando ele não é recebido, quais seriam as motivações válidas? Então, Jesus foi questionado a respeito disso, né? Na verdade, Jesus ali no sermão, né, que ele está pregando em Mateus, ele se aprofunda em várias questões, como oração, ele ensina o Pai Nosso, como ajudar o próximo, ele ensina a forma certa de ajudar, e como deve se fazer o jejum. O princípio por trás, tanto da oração como do amparo aos necessitados e do jejum, é que você faça aquilo com o propósito de glorificar a Deus e como um sinal de dependência do Senhor. Tanto que no jejum ele diz, você vai lá em secreto, você faz o jejum, terminou o jejum, toma um banho, não fica com cara de jejum, porque muitos judeus faziam um jejum como forma de aparecer, e aí eles saíam do jejum com a roupa do jejum, com cara de jejum, para dizer, eu sou espiritual, eu fiz jejum. Então o jejum ele não tem esse propósito. Jesus deixa bem claro, a própria oração não deve ser feita em locais públicos, de voz alta, mas em segredo, em secreto. Então esse é um primeiro princípio, ele tem que ter um propósito de glorificar a Deus e de manifestar dependência ao Senhor. E aí os nossos símbolos de fé, eles vão tratar sobre isso, o próprio princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana, dizendo que em momentos de calamidade, a Igreja pode sim separar um tempo para jejum, e até que essa calamidade cesse, havendo aí cessou a calamidade, há um culto em ações de graças. E esse jejum ele deve ser assim, você se privar de alguma coisa, de alimento, normalmente é o que se faz, mas se privar por um tempo para separar exclusivamente aquele tempo para orações, exclusivamente aquele tempo para buscar o auxílio do Senhor. Então o jejum ele norteia essa questão. É uma questão que não pode ser publicada, né? Uma coisa que se torna pública, é uma coisa que precisa ser bem discreto e tem que ser também visando aí a glória de Deus, a dependência do Senhor. Então tendo esses princípios por trás, eu creio que já ajuda muito. Quem tem promessas de Deus para esta vida não pode morrer até a realização? Então, quem foi que fez essa promessa? A gente tem muitas essas frases prontas na igreja e não para refletir sobre elas. Só há uma promessa na Escritura que Deus ele faz e de fato há de se cumprir, que é que nós somos o seu povo e seremos salvos por Cristo. É disso que Hebreus, por exemplo, fala
no capítulo 11, quando ele está falando de fé. É que a gente crê na promessa que Deus fez. Isso é fé. Mas às vezes você fala, Deus me prometeu que eu vou casar com fulano, Deus me prometeu que eu vou passar no concurso tal, Deus me prometeu que eu vou realizar esse sonho. Então, Deus de fato prometeu ou é um desejo do seu coração? O que ele nos promete é que se deixarmos de lado qualquer ansiedade e buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que nos é necessário nos será acrescentado. Então a gente precisa realmente rever. O que Deus diz, ele não volta atrás. O que ele promete, ele cumpre. Então tudo aquilo que ele promete ao seu povo por meio da sua palavra irá se cumprir. Ou nessa vida, se for uma promessa para cá, ou na eternidade, se for uma promessa para a eternidade. Agora, se é uma promessa que você acha que ele fez, que você acha que vai acontecer, aí se não acontecer, você não pode julgar a Deus ou colocar em Deus a culpa de uma expectativa que apenas você criou. Então é necessário ter isso muito claro, ter essa perspectiva muito clara. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra para o seu povo e para aqueles que são ímpios também, porque há promessas também para os ímpios, né, o que aconteceram com eles no juízo eterno, isso irá se cumprir. Agora, o que você acha que Deus lhe prometeu, não tem como responder. Cristão pode ouvir música secular? E a outra pergunta é, o que é mais errado, ouvir música herege ou música secular? Então, vamos lá. Volta àquela dicotomia sagrado e profano. A Escritura estabelece uma única dicotomia, é chamada antítese da queda. Aqueles que são do Senhor, os descendentes da semente da mulher, e aqueles que não são do Senhor, que são os descendentes de Satanás. E daí você tem, da serpente, né? E daí você tem luz, trevas, você tem amigos do mundo, que são inimigos de Deus, ou amigos de Deus que são inimigos do mundo. Você tem império das trevas, reino do Filho do seu amor. Você tem aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor, piedoso e ímpio. Você vai ter essas diferenças, mas tudo que está no mundo criado pertence ao Senhor. Música pertence ao Senhor. Tem como usar uma letra que não seja para a glória de Deus? Tem. E esse é o parâmetro. Quais músicas glorificam a Deus ou não? A música hoje que é chamada de música secular, que é música clássica, por exemplo, que foram compostas para glorificar a Deus. Então, o que você precisa ver é olhar para a música e falar, essa música glorifica a Deus? Eu ouvi essa música em público, vai glorificar a Deus, mas acima de tudo a letra. O que é que a letra diz? Tem muita música que a gente canta que não sabe o que é que diz a letra. Eu tento ainda peneirar mais para quem é o compositor, que propósito ele compôs. Eu tento ainda fazer esse filtro. Mas no final, tudo você pode fazer tudo para a glória de Deus tendo esses princípios. Então, nesse sentido, música secular, música gospel, né, não faz tanto sentido. Apesar, claro, se a música ela é uma música evangélica, uma música cristã, a possibilidade de eu glorificar a Deus é muito maior. Eu falo possibilidade por quê? Porque nós teremos as músicas heréticas. E aí é a outra parte da pergunta. Em alguns pontos, a música herética, na maioria deles, causa muito mais estrago do que uma música secular. Você tem uma música de péssima qualidade teológica, em vários momentos ela vai causar mais problemas na vida do cristão do que você ouvir uma música clássica, do que você ouvir uma música chamada secular, ou uma música até música popular brasileira, com a letra possível de ser cantada, né? Então, assim, é necessário o cristão ele ter essa maturidade para exercer sua liberdade de consciência, claro, sempre submissa à palavra, e olhando claramente cada situação sem relativizar. Não estou aqui relativizando, estou dizendo o filtro é as escrituras, a nossa mente está cativa à escritura. Você pode ouvir uma música romântica com sua esposa, uma música para vocês estarem juntos, um momento de vocês, e aquela letra ser uma letra boa. Agora, nesse ponto, eu acho que a música herética ela vai causar muito mais problemas na vida do cristão do que algumas músicas seculares. E há músicas seculares que causam também muito problema. Tem música que crente não pode ouvir. Até quem tem noção musical não deveria ouvir. Então, o crente precisa ter essa maturidade aí de filtrar, de discernir sobre as coisas, para poder ter uma posição diante de cada coisa que é colocada diante dele. Vou só fazer um complemento para essa pergunta em relação a cantar música secular na igreja. Então, aí não dá, né, cara? Música secular cantar na igreja, dentro da igreja, eu já vi grupos universitários que usavam músicas seculares para chamar a atenção do pessoal. Eu já vi grupo, não vou citar o nome do grupo universitário crente, que, por exemplo, cantava Dias Melhores do Jota Quest
como forma de chamar a atenção do pessoal. O pessoal parava para ouvir e ia lá pregava o evangelho. Eu já vi igrejas fazendo isso, são chamados as igrejas emergentes, né? Inclusive a minha dissertação tem sido sobre isso. Canta uma música, canta Elton John, canta Jota Quest e outras músicas na igreja, como uma forma aí de aplicação da graça comum e uma forma de usar para a pregação do evangelho. Não, eu creio que não. O culto ele é muito bem estabelecido. Nossa confissão de fé diz, inclusive, que Deus, na sua palavra, delimitou claramente, disse claramente quais eram os limites da forma como ele queria ser adorado, justamente para não dar margem à imaginação humana nem à artimanha de Satanás. Então, não. Em culto e igreja não tem porquê tocar música secular. A gente está falando aqui de música secular num ambiente de casa, numa viagem. Eu estou aqui no carro, eu citei Jota Quest, eu gosto de Jota Quest, mas eu estou no carro ouvindo aqui as letras que dá para ouvir numa viagem, mas jamais dentro da igreja e principalmente em ambiente de culto. A última pergunta: como uma pessoa que se diz agnóstica pode dizer que é a pessoa que mais ama a Deus no mundo? Então é necessário entender o que é agnosticismo, né? Tanto a perspectiva ao contraponto, né? Os ateus e os agnósticos. Ateu, ele não crê em Deus, ele não crê de forma alguma. O agnóstico é o ateu mais Nutella, ele fica mais no meio do caminho. Em que sentido? Não é que ele não crê em Deus, ele não tem elementos suficientes para crer ou descrer. Então, o agnóstico é possível ele entender que Deus existe de alguma forma e ele não saber explicar o porquê, e daí ele dizer que ama o Senhor. Agora sim, se alguém ama a Deus, você só ama alguém que você tem convicção que existe. Então, talvez aí a incoerência de alguém que se diz agnóstico ou agnóstica e diz que ama ao Senhor. Para você amar alguém, você tem que ter convicção que aquela pessoa existe, que aquilo existe. Então, eu amo alguém e eu creio que ela existe, então eu não sou agnóstica. Talvez aí tentar achar uma outra posição, mas não agnóstico. Agora, claro, um ateu jamais vai dizer que ama a Deus porque ele não crê que Deus existe. Então, é necessário pontuar essa diferença e, em cima dessa diferença, ver que é até possível alguém que se diz agnóstico dizer que ama a Deus. Não é coerente, porque se ela ama a Deus, ela crê que de fato Deus existe. E aí ela não é agnóstica. Ela não tem dúvidas da existência de Deus ou diz eu não posso provar que ele existe ou não existe. Ela vai dizer assim, eu sei que existe alguém, mas no momento que ela transfere a essa pessoa um amor, ela precisa conhecer para amar. E daí eu acho que talvez não seja possível, talvez seja mais uma crise aí do que realmente crê e acredita. Tem muita gente que é agnóstica e se considera ateu. E conversando com essa pessoa, ela diz, eu sou ateia, sou ateia, sou ateia. E na conversa eu falo, rapaz, você não é ateu, você é agnóstico. Então às vezes é a confusão nos termos, nas nomenclaturas. A pessoa que diz que ama ao Senhor precisa conhecer esse Deus. Ou não sabe o que é amor, ou de fato não ama. Então, um agnóstico dizer que ama a Deus, ou ela não é agnóstica, ou ela não ama a Deus, ou ela não sabe o que é amor, ou a quem ela ama. Então, talvez aí fique a resposta. Eu não acho possível, nesse aspecto, um agnóstico amar a Deus, de fato, né? Ou alguém que ama a Deus se dizer agnóstico. Não tem, é incoerente, colocando aí as definições lado a lado. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e também de deixar o seu gostei se você tiver gostado desse vídeo. Caso você deseje que a gente trate alguma pergunta, algum assunto que foi tratado no vídeo de uma maneira mais longa, um pouco mais aprofundada, em um vídeo específico, deixa aí nos comentários. No mais é isso, até o próximo vídeo.